Bom, o meu interesse pela sociologia e o ingresso numa formação profissional de sociologia, eu tenho que confessar que é totalmente errático, tá. Eu nasci na Bahia e estudava no colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia e queria ser médica, cirurgiã pediátrica, perfeitamente definida, criada numa casa onde os remédios saíam por toda parte. E era um destino, né. Normalmente o colégio de aplicação, na quarta série de ginásio, na minha geração, a gente tinha essa hierarquia do ginásio e depois o científico ou o clássico. Fazia exames vocacionais. Quis o destino que no meu ano não tivessem feito. E eu, claro, fui para o científico, eu ia fazer medicina, cirurgia pediátrica. Ademais, as meninas eram muito chatas, muito alienadas. Os meninos eram muito mais interessantes, muito mais ativos politicamente. E aí estavam minhas amizades. Eu estava feliz, não tinha problema de desempenho, e eles resolveram aplicar os exames vocacionais no curso do, acho que primeiro trimestre do primeiro ano do científico. E me chamaram no serviço de orientação educacional para dizer que os meus testes apontavam indubitavelmente para as humanidades e não para as ciências. Eu fiquei perfeitamente revoltada, disse que eu estava muito bem onde estava, que eu queria fazer medicina, e a escola era muito legal, muito aberta, liberal, aquele espírito dos colégios de aplicação, e a escola me propôs um acerto. Disse: "Frequente, por 1 mês, até 2 meses, e a gente segura a onda dos exames e dos andamentos, do lado de cá". Isso nós já estávamos no meio do primeiro semestre do científico. Se você se sentir bem, você fica. Se você vir que realmente você está convicta, você volta. Foi muito divertido porque, do ponto de vista do contato com os conhecimentos, eu me sentia muito bem. A sensação que eu tinha era que a relação insumo-produto era realmente muito diferente. Do ponto de vista das relações, eu me sentia péssima. Para ter uma ideia, eu tinha comprado um conflito com quase todas as meninas do clássico, porque eu as tinha chamado de alienadas. Eu era militante nessa época, já. E meu ingresso foi numa assembleia da turma, em que a menina mais à direita abriu um dicionário e disse: "Alienado, louco". Nós não somos loucas, então por quê? Aí eu digo: "Exatamente por isso, vocês não são capazes de entender o que quer dizer alienado nesse momento", né, pra você ter uma ideia do que foi essa transição. Mas foi uma transição muito interessante, porque, quer dizer, o prazer do conhecimento, ele era indubitavelmente maior, né. Não era questão de desempenho, eu estava bem onde eu estava, mas eu me sentia muito mais à vontade. E não cheguei na sociologia por aí, na verdade eu cheguei na história, né. Meus primeiros professores que mais me marcaram no clássico eram pessoas que vinham da área da história social do trabalho e um pouco da história urbana. O colégio de aplicação tinha essa coisa maravilhosa de que os professores eram alunos da faculdade ou já formados ou licenciandos, então quase todo mundo tinha pesquisa fresca na cabeça, né. Então eu tive pelo menos 2 professores que me marcaram muito e que me fizeram aí, do mesmo jeito que eu estava convicta com a medicina, eu passei a estar convicta com a história. Eu queria ir para a história. Tive uma professora de sociologia que, na verdade, não existia sociologia, e o colégio de aplicação transformava a obrigação que a ditadura impunha dos estudos de organização social e política do Brasil em sociologia. Na verdade, era como se fosse uma sociologia da sociedade brasileira, com o nome de OSPB, né. E eu tive uma professora muito interessante, que nesse momento estava migrando para a UNB. Ela ia para um posto como instrutora, na época a UNB tinha isso, era uma sorte de bolsa de
pós-graduação para as pessoas que trabalhavam em pesquisa ligadas a áreas específicas e faziam uma formação pós-graduada. Os instrutores eram isso. E ela tinha conseguido uma bolsa como instrutora e estava saindo para o UNB. Só que a UNB, nesse momento, estava afundada na crise de 65. Quer dizer, ela teve o conjunto de demissões logo depois do golpe. Marini foi um dos demitidos nesse momento. Perseu foi outro dos demitidos, Perseu Abramo, Rui Mauro Marini. Há uma sobrevida de 1 ano e estoura a grande crise de 65, com a demissão em massa, quer dizer, os pedidos maciços de demissão dos professores, né? Então era muito interessante, porque era um momento em que chegavam à Bahia pessoas que foram muito importantes para as ciências sociais lá, o próprio Perseu Abramo, além de Perseu, da antropologia, que estudava família, já eu lembro, o Baldo, José Baldo Ribeiro, João Baldo Ribeiro, Klaas Wortmann. Perseu, Klaas Wortmann, o Baldo, era uma pleiade de pessoas que saía na crise das demissões e ingressava na Federal da Bahia. E muito estranho, porque eu estava indo para Brasília justamente quando o projeto mais criativo da universidade se dissolvia, né? Mas eu fui, fiz vestibular para a área de ciências humanas. A universidade era muito bacana, ela tinha um esquema de básico e a gente escolhia uma área para o vestibular e depois optava pela formação profissional. Eu entrei na área de humanas em fins de 67 para começar em 68, né? O ano da grande invasão da universidade, foi um ano de muita repressão política e a área de humanas desestruturada. Eu me lembro que eu cheguei e nunca esqueço, eu fiz a primeira prova de História das Instituições no básico, primeiro semestre, e o professor resolveu fazer a besteira de, ao final da prova, perguntar o que é que você estava achando do curso, da disciplina. Aí eu escrevi com aquela petulância de nariz para cima, de aluna de colégio de aplicação, e eu disse, olha, eu não sei se eu tive um curso secundário muito bom, mas ela não está me agregando nada. E entreguei a prova. Eu vivia na biblioteca, não esqueço que 2 dias depois eu estou pegando os livros para ir embora para meu alojamento. Ele está junto de mim, assim, na fila, e vira para mim e me diz assim, aonde você fez o seu curso secundário? Sem mais perguntas. E eu com meu nariz para cima no colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Ponto. E mais não disse ele tampouco. Era horrível, na verdade, o ambiente. A crise tinha feito ascender à universidade um corpo de professores do nível médio, de muito precária qualidade, e eu pedi transferência. Felizmente, a transferência não vingou, porque eu saí com a minha transferência, não havia vaga, e eu voltei. Quando eu voltei em 69, coincide com o período de reestruturação da universidade. Quer dizer, a área de humanas revirada cabeça abaixo. Glaucio Soares, que depois foi meu orientador, importantíssimo, de iniciação científica, mestrado. Glaucio, na época, dirigia a Flaxo, se eu não me engano. Ele vem para dar um parecer sobre o que fazer. E aí tem outra coisa muito interessante, era um período muito duro da ditadura. A universidade era dirigida, de fato, porque ele era vice-reitor, por um capitão de mar e guerra, que vinha de ser PhD em física pelo MIT. Então ele estava na ponta em termos de conhecimento e ele era a ponta de lança da repressão dentro da universidade. Então, 477, o controle do movimento estudantil, tudo é feito sob a égide dele, mas ao mesmo tempo ele tinha uma forma de pensar a universidade. Quer dizer, nas 4 paredes tudo é possível. Estudar marxismo não tem problema na sala de aula, movimento estudantil não. O reitor muito importante que a Bahia teve, extremamente importante, foi Roberto Santos. Roberto Santos, na verdade, institui a universidade, e aí isso é fins dos anos 50, como um notável polo de cultura, na área de música, teatro, cinema. Quer dizer, ele faz da Universidade Federal da Bahia um grande centro de cultura, um polo de cultura que vai marcar muito a geração que vai vir depois. A geração de Glauber, Caetano, tudo que vai vir nos anos 60 tem a marca indubitável de Edgar Santos, né?
Edgar constrói uma coisa que eu acho que à época era o único exemplo de algo assim era a UNB, mas depois com campus, quer dizer, uma universidade com uma área unificada. Ele era fantástico em termos de descortínio, né? Mas isso é Bahia, né? Onde eu estava, UNB, né? Então você tem uma reestruturação institucional muito importante, paradoxalmente bancada por alguém que era um duro do ponto de vista político, mas que entendia que a universidade ela tinha que estar aberta para as ideias não militantes, né? Então eu não me esqueço que no primeiro ano do mestrado a gente teve um curso de leitura do Capital com Lauro Campos e isso não era problema. Isso era 1971, né? E era esse um pouco o espírito de gestão de Azevedo. Quer dizer, Azevedo traz Glaucio, que vem ao Brasil, faz uma proposta, que em última instância era, com esse corpo docente é impossível, demite, e está aqui uma lista. Essa lista de possíveis nomes incluía pessoas que respondiam ao inquérito policial militar naquele momento, tipo Maurício Vinhas de Queiroz, Helga Hoffmann. Maurício vai para a Sociologia, Helga vai para a Economia, e ele bancou, né? Ele bancou essas pessoas. O grande protagonista disso tudo em termos executivos é um antropólogo que nessa época deixa o Museu Nacional, que é Roque de Barros Laraia, né? Roque vai e coordena esse reviver da área de humanidades na UNB. Quer dizer, quando eu volto em 69, a área de humanidades está se refazendo. Era outra coisa, felizmente. E eu faço a minha primeira antropologia. Aí, quando eu fiz a minha primeira antropologia, eu disse, não é história, é isso que eu quero. Eu ainda tinha que me decidir, eu ainda estava entrando no segundo ano do básico. E daí eu comecei a fazer todas as antropologias. Como a estrutura da UNB na época era magnífica, era totalmente flexível, quer dizer, você tinha uma quantidade pequena de disciplinas obrigatórias e o aluno ia compondo o seu currículo, né, a partir das suas aptidões e interesses, eu podia fazer as do básico, pensando em história, e as antropologias. Entrei no profissional de história, perfeitamente convencida de que eu ia ser uma historiadora que adorava antropologia. Estudava cristãos novos no Brasil colônia. Contentíssima com o meu assunto, né? Ela orientada por uma pessoa que foi formada, fez doutorado na Espanha, muito legal, a Dalgisa Rosário, que também trabalhava com esse tema. E aí eu seguia, mas fazendo as minhas antropologias, todas. Daí fui passando pelo melhor da antropologia brasileira, que foi migrando para lá. Na Roque, como um bom antropólogo, foi atraindo, né? E fez um núcleo muito forte nessa época. Até que eu fiz algumas sociologias. Fiz uma sociologia do desenvolvimento muito legal com Maurício Vinhas. Fiz uma sociologia latino-americana que me encantou, com Glaucio. Aí depois fiz uma sociologia da estratificação e classes, com Glaucio também. Ou seja, eu estava fazendo a graduação em sociologia ao tempo em que eu fazia a graduação em história, mas eu ia me formar em história, né? E aí Glaucio começou a fazer um harassment. Ele dizia, menina, o que é que você está fazendo aí na história? Você não vai para lugar nenhum, eu descobri que você tem quase que o currículo das ciências sociais. Vinha para cá. Olha, a gente vai ter mestrado, a história não tem mestrado. Eu posso arranjar uma bolsa do CNPq, eu tinha uma bolsa da universidade de iniciação científica. Faça o seguinte, se você gosta tanto de história, termine ciências sociais. Você está quase parelha nas duas. Termine ciências sociais, pare um pouquinho. Eu já estava no meu último ano de história, a essa altura. Termine ciências sociais. E depois, se você gostar mesmo de história, você termina história e você vê como é que você compõe isso. Ou seja, a minha chegada na sociologia foi uma chegada muito tortuosa, né, de descobertas progressivas, né, e, sobretudo, eu acho que isso veio marcar depois muito a minha carreira, quer dizer, uma chegada em que o olhar da sociologia se combinava muito com o olhar da história. Muito. Quer dizer, era nessa fronteira, nessa interface que eu me sentia mais à vontade. Glaucio, por outro lado,
tinha uma enorme vantagem que trazia, ele fez um doutorado nos Estados Unidos, trazia uma forte formação quantitativa americana, então eu tive esse lado da minha formação quantitativa muito fortemente alimentado desde a graduação. Então a gente tinha vários professores que tinham terminado o doutorado nos Estados Unidos e vinham. A vinda de Glaucio também abriu as portas para que outros professores com formação é um caminho latino-americano, norte-americano, quer dizer, passa pela Flaxo e depois vai fazer o doutorado nos Estados Unidos, o que deu ao departamento um ar, por exemplo, muito diferente do que era o departamento de Sociologia da USP à época, né? Muito parecido com o que era o FMG. Então havia uma conversa muito estreita entre o UNB e o PERJ e o FMG. Basicamente o DCP, né? A Fundação Ford foi muito importante, tanto para o suporte ao DCP de Minas, quanto para o UNB, né? Era muito interessante porque ela surge com aquele projeto maravilhoso de Darcy, de Anísio, né? Muito horizontal, quer dizer, estruturas departamentais muito fortes, autonomia departamental em termos de captação e gestão de recursos. Então, os departamentos tinham projetos de financiamento independentes e o financiamento internacional era muito importante nesse momento. Então, para mim, foi em termos de chegada na sociologia, eu acho que foi uma forma muito legal de chegar, porque eu cheguei com uma agenda que me interessava, né? Que era fortemente interdisciplinar, o gosto pela antropologia, a minha formação de historiadora, e depois como eu fui sendo talhada como pesquisadora, com uma forte formação quantitativa, trabalhando com Glaucio. Primeiro como iniciação científica e depois como orientação. Meu último ano eu tive uma bolsa do CNPq com ele, e depois ele foi meu orientador na pós. Na época, a gente tinha duas portas de entrada no mestrado, ou a gente fazia a seleção para o mestrado, ou a gente fazia o concurso para auxiliar de ensino, que uma vez aprovado, nos obrigava a estar no mestrado. Era um concurso mais pesado, eu fiz o concurso para auxiliar de ensino, a minha turma era muito pequena, nós fomos 5, se eu não me engano, somente formando, foi a primeira turma de graduação em Ciências Sociais da UNB, éramos eu, Sérgio Abranches, Carlos Teixeira, que depois foi para a Amazônia, Clóvis, que foi para o Rio Grande do Sul, eu acho, Gabriela Toscano, éramos 5 pessoas, não mais. E como a estrutura era muito flexível, eram 5 que fizeram caminhos de formação totalmente customizados, totalmente personalizados. Tinha estrutura, o esqueleto da estrutura curricular, mas cada um foi formando, né, uma capacitação. Eu entro na UNB como auxiliar de ensino imediatamente depois de sair da graduação. Eu graduei com 3 anos e meio, eu formei no julho de 71, e no agosto de 71 eu estava na sala de aula, dando aula de iniciação à metodologia científica, muito divertido, porque eu era tão menina, eu tinha 21 anos, tão menina quanto os meninos que estavam entrando, e meu grande sofrimento foi, eu acendo o cigarro antes de entrar na sala ou depois que eu entrar na sala. Se eu acendo antes, eu não vou tremer na hora de acender, mas ele vai apagar. Se eu acendo depois, ele vai durar mais, mas aí corre o risco de eu tremer na frente dos meninos. Acendi antes, né? E na época nós tínhamos um guarda-pó, como se nós fôssemos professores de ciências duras, mas era uma estrutura muito acolhedora. Quer dizer, eu entrei na equipe de métodos, isso vai ter muito a ver com o futuro do que eu vou fazer em termos, inclusive aqui na USP. Eu entrei na equipe de métodos, acolhida por uma equipe mais sênior, e nós fazíamos tudo juntos. Desde preparar as aulas, discutir os exemplos, definir as questões de prova, tudo era discutido coletivamente. Ou seja, você é muito jovem, você está recém saindo da graduação, essa transição é uma transição muito facilitada pelo fato de que a instituição tinha um modo coletivo de proceder, né? Você era muito acolhido. E eu fui acolhida por esse grupo, que era dirigido por Vilma Figueiredo, que tinha vindo do IUPERJ. Mas, enfim, no primeiro dia de aula, acendi o cigarro antes, cheguei com o meu guarda-pó, mas os meninos eram calouros.
Então eles não me reconheceram. E que horror era eu botar os caras para dentro da sala de aula. Eu me lembro que uma coisa que você faz o dia: "Oi gente, cheguei, vamos começar a aula". Que sofrimento. Eu me lembro que aí eu fui para a mesa, eu digo: "Não, o sinal de poder é a mesa". Fui para a mesa, só que eu sentei em cima da mesa. E aí ninguém acreditava que eu era professora, porque eu estava sentada em cima da mesa. Enfim, eu trabalhei na UNB durante 2 anos como auxiliar de ensino, dando basicamente aulas de métodos, né, que era uma disciplina de porta de entrada para todas as áreas de conhecimento. Era ministrada pelo departamento, mas era para as áreas de humanas e para as áreas duras de ciências. E foi enquanto eu fiz o mestrado. Os contratos de auxiliar de ensino duravam 2 anos à época. Então eu chego, substantivamente e chego profissionalmente à sociologia de uma maneira, eu diria, quase que natural, de quem vai armando um caminho tortuoso, mas você vai armando suas escolhas e com muita proteção institucional, ainda que num contexto extremamente difícil, muito difícil. Eu nunca esqueço, na sala de aula, um dia, Caio Prado tinha sido preso, a gente usava um texto dele, íamos discutir esse texto na aula, e um certo aluno se levanta, e põe em cima da mesa o recorte do jornal da prisão dele. E não fala mais nada e volta. Evidentemente que ele era um policial, né? Ele era um policial. E foi um período difícil, porque colegas, amigos, quer dizer, companheiros de graduação, muito próximos, afetivamente próximos, politicamente próximos, como o próprio Onestino, como Alduísio Moreira. Onestino se foi morto, Alduísio foi destroçado. Quer dizer, é um período paradoxal, em que ao mesmo tempo você faz uma escolha acadêmica e não de entrar na militância clandestina, e perde uma coleção importante dos seus amigos que entraram com você na universidade, né? Era muito difícil, foi um período emocionalmente muito difícil, ainda que profissionalmente muito rico, né? Muito rico, muito gratificante e capaz de lhe fazer crescer, né? Eu terminei o mestrado e, terminado o mestrado, eu voltei para a Bahia. Fiz um concurso para auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino, não, aí já era professor assistente, acho que era assim a carreira, que eu já tinha um mestrado completo, e entrei na Bahia, na Federal da Bahia, onde fiquei por por 20 anos. O mestrado orientado por Glaucio. Excelente lembrança. Como eu tinha essa coisa meieira de socióloga historiadora, Glaucio tinha feito a tese de doutorado dele, na verdade, o tema da tese de doutorado dele era um diálogo muito interessante com Lipset, né? Lipset tinha sido, se eu não me engano, orientador dele. E, na verdade, o argumento era sobre radicalismo, era uma tese sobre determinantes socioeconômicos do radicalismo político, né? E, no fundo, o argumento de Lipset era: bom, tudo bem, a hipótese marxiana de que o avanço do capitalismo anda de braço com o aprofundamento das contradições e uma probabilidade maior de crescimento do radicalismo fez água, né? Várias evidências históricas, a Revolução Socialista Russa se faz não num país operário, com uma classe operária forte. Aí onde você tem uma classe operária forte, você não tem uma tendência à radicalização política, e o argumento ia nessa direção. Então, a hipótese alternativa era justo o contrário. Quer dizer, melhor seria imaginar que o desenvolvimento do capitalismo, de algum modo, pode amainar essa consciência e reduzir a propensão ao radicalismo político. E a tese de Glaucio era muito interessante, porque ele dizia: tem alguma coisa faltando aí no meio do caminho. E o argumento dele, para ser ultra simplista, era: depende. E depende de quê? Do hiato entre o que à época se chamava desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então, o que ele dizia? Quando esse ato é pronunciado,
a probabilidade do radicalismo é maior. Nas formações sociais em que esse ato é menor, se aplaca a propensão ao radicalismo. E aí ele usa os dados da América Latina justamente para mostrar como o desenvolvimento de relações capitalistas andava para e passo com o avanço do radicalismo político, que ele dizia só se explica pelo enorme ato entre o crescimento econômico e o reparto. Na verdade, no fundo, o argumento era esse, né? Eu gostava dessa ideia, né? E ele estava escrevendo o livro dele, Sociedade Política no Brasil, à época, eu era monitora dele e ajudava no preparo dos dados para o livro, muito orgulhosa, andava com minha caixa de cartões indo processar no mainframe do computador da UNB. E eu comecei a trabalhar muito animada por esse argumento, querendo pensar como é que você explica, no caso brasileiro, que em espaços onde você jamais esperaria uma expressão eleitoral desse radicalismo que ela apareça. Então eu comecei a acompanhar a votação do Partido Comunista em 45 e 47, a distribuição dessa votação, e era notável que Goiás estava muito perto de mim, Goiás tinha, depois do Rio de Janeiro, se eu não me engano, talvez a maior presença de votos dados a candidatos comunistas, e Prestes era, em 45, o meu indicador que eu acompanhava, né? Você vê que eu fui voltar para o passado, eu fui para 45, né? E aí eu acompanhei, na minha dissertação, na época a gente tinha dissertação final de graduação, eu acompanhei a distribuição da votação de Prestes pelas várias zonas eleitorais do estado de Goiás, e era muito interessante que você via o caminho da coluna e o peso da votação dele. Ou seja, por onde a coluna tinha passado antes, ele tinha deixado a marca carismática, e isso replicava em votos depois. Foi muito legal, porque era um tempo que dados eleitorais, resultados de eleição, você olhava no livro, impresso pelo Tribunal Regional Eleitoral correspondente, e para a eleição de 47, por exemplo, que eu fui olhar os deputados estaduais de esquerda, não tinha nada nem computado e impresso, tinha as atas. Então eu vivia viajando para Goiânia, internada no tribunal, olhando as atas e compulsando as atas e os votos e fazendo os mapas eleitorais que não estavam divulgados, né? Era nitidamente um trabalho de historiador, de recensão de fonte histórica, para lidar com hipóteses de um sociólogo, da sociologia política de Glaucio. Eu fiquei muito animada com esse trabalho. Ele saiu, pouco depois da minha graduação, ele saiu publicado na revista da GV, e eu continuei no mestrado trabalhando com isso, né? Aí, a essa altura, eu já estava muito interessada em ligar a discussão sobre o poder local e a política de classes. Ou seja, como que uma política de classes emerge em espaços, como era o caso de Goiás, fortemente marcado pelo feminismo, os Caiado, que até hoje estão, né? E os Ludovico, né? O PSDB e a UDN, né? E aí eu continuei acompanhando ao longo do tempo o que acontece com os votos nulos, depois o que acontece com a votação de Zé Porfírio, que era um dirigente camponês muito importante em Goiás, quer dizer, tomando alguns exemplos que podiam me servir de indicadores do voto de esquerda, né? E entendendo como esse voto se espraiava nos espaços e como esse interstício entre o poder oligárquico, né, e a ação coletiva de classe expressa em voto se armava, né? Mais ou menos por aí iria a minha dissertação, com uma forte base empírica, quando Glaucio vai para Cornell. Ele tem um convite para ir para Cornell, e ele diz: eu vou, ele, a mulher e os 5 filhos, e os meus 2 adotados, que éramos eu e Sérgio Abranches. Sérgio foi, eu disse: não, eu não vou. Eu não vou, eu tenho planos pessoais, não vou. Como não vai, não vai, não vou, não vou. Não vou, eu vou ficar, eu vou terminar a minha tese, a minha dissertação. E aí terminei com Bárbara Freitag, né? Quer dizer, ao mudar de Glaucio para Bárbara, na verdade eu recuei um passo em termos teóricos, que eu digo, não, o que é que eu preciso resolver é a forma como na literatura nossa nós tratamos essa relação entre o poder local e a política de classes,
né? Então, ela acabou sendo uma dissertação mais de revisão de um debate teórico, aqui e acolá ilustrada com meu material de campo, e menos um trabalho fortemente quantitativo, com regressão, como era a minha dissertação, tinha sido minha dissertação de graduação. Aí, nesse momento, eu faço de certa maneira, eu fico no mesmo campo, né? Mas faço uma inflexão, né? Para uma reflexão mais teórica conceitual. Bárbara foi uma orientadora incrível, ela estava chegando da Alemanha nesse momento, com um doutorado completo, e entrando na UNB, né? Então, eu termino a tese, defendo a dissertação, defendo a dissertação, já quando eu estava contratada, já tinha feito concurso na UFBA e tinha começado a lecionar, né? E daí na UFBA eu aprofundo essa coisa sobre o comportamento politicamente radical, né, de trabalhadores. Aí a coisa do trabalho começa a ganhar força, né? A Federal da Bahia tinha feito uma pesquisa junto com a Fundação Joaquim Nabuco, Clóvis Cavalcante, basicamente junto com Inayá Carvalho. Eles tinham feito 2 surveys em Recife e em Salvador, e tinha todo um pedaço do questionário que dizia respeito a atitudes políticas. Era um estudo sobre mercado de trabalho e informalidade, na verdade, comparando Recife e Salvador. E nesse estudo tinha um pedaço que ninguém mexia, porque ninguém se sentia à vontade com os dados, nem com o tema, que era a questão das atitudes políticas desses chamados grupos marginais, né? E aí eu comecei a trabalhar com esses dados. Eu me lembro que eu literalmente pari minha primeira? Não, a primeira eu pari com a dissertação de mestrado. Pari meu segundo filho, ao tempo em que paria uma análise desses dados, que Inayá levou no SBPC, eu não tinha a menor condição, porque eu estava no 9º mês, chegando no hospital, e já estava a essa altura aceita pelo Colégio do México, né, para ir fazer o doutorado. Eu lembro que quando eu terminei o mestrado, eu fui dizer tchau para Roberto Cardoso de Oliveira, que na época já estava na UNB, chefiava o departamento, e aí passei na sala de Roberto para dizer, tudo bem, a defesa, tchau, estou voltando para Salvador. Ele me disse, e o doutorado? Eu disse, ainda não sei, a gente tem que ajeitar familiarmente para onde vamos. Eu e o meu companheiro somos de áreas diferentes. Ele me disse, sabe, o Colégio do México começou um doutorado muito interessante. Ele tinha um grande programa de pesquisa com Rodolfo Stavenhagen, naquela época, eram parceiros assim, de primeira hora. Rodolfo dirigia o Centro de Estudos Sociológicos, né? E ele me disse, fique atenta, eles não recrutam todo ano, eles recrutam a cada 3 anos, quando uma geração completa. Acabou de entrar uma geração, daqui a pouco eles vão estar recrutando a seguinte. Eu, se fosse você, ficava de olho nisso, né? Eu, na verdade, queria ir para a França. E o meu sonho era ter ido fazer o doutorado com Maria Antonieta Macchiocchi, porque eu tinha lido por Gramsci e eu tinha ficado encantada com ela. Daí eu, com a petulância de ex-aluna do Colégio de Aplicação, simplesmente escrevi uma carta para Maria Antonieta Macchiocchi. Eu adoro o seu trabalho, eu queria ir. Isso era assim, em plena efervescência do... Ela estava em Vincennes, claro que ela nunca me respondeu, né? Ela estava em Vincennes, eu aposentei minha paixão por Maria Antonieta Macchiocchi e comecei a procurar, né? Havia uma possibilidade, através de Bárbara, de ir para Munique, que não combinava com as alternativas do meu companheiro. Ele tinha uma possibilidade de ir para Inglaterra, no AIDS. Na época não tinha qualquer contato no AIDS, né? Enfim, acabamos indo para o Colégio do México, porque o endurecimento na América Latina fecha a Argentina. E quando fecha a Argentina, já tinha acontecido isso com o Brasil, você tem uma quantidade muito importante de intelectuais que vai para o México, né? E nessa leva dos que vão, vai todo o pessoal que trabalha fortemente o tema do desenvolvimento regional, como José Luiz Coradio, Martha Kaplan,
Pedro Pires, o Colégio do México abre um grande departamento nessa área, e já tinha um sólido departamento de ciências sociais que juntava antropologia e sociologia. E aí fomos, cada um para seu nicho, e ficamos. Eu tinha uma filha de 2 anos e um filho de 1 mês e meio. E fomos, né? E fomos. E deu certo. E deu certo. Eu fiz o primeiro ano do Colégio do México, só que o colégio era, a cada 3 anos, ele renova, e eu tinha 3 anos de disciplinas, mas só 2 anos de afastamento docente, né? E, e, e não era possível reconhecer créditos, a não ser quando as disciplinas fossem dadas. E mesmo quando reconhecem, já não tem muita consequência. Eu tinha uma bolsa do CNPq, ao final do primeiro ano, eu tive metade das matérias reconhecidas, mas naquela altura eu disse, não, eu prefiro minhas notas, não quero o reconhecimento, a isenção, e eu vou tentar a UNAM. Eu vou tentar a UNAM porque a UNAM tinha um plano de estudos que me permitia terminar o meu afastamento docente, tendo cumprido as matérias todas, e com um projeto. Eu não teria defesa de qualificação ainda, porque a qualificação lá era diferente, era feita já quase no momento da defesa da tese, mas eu teria um projeto. Daí eu vou para a UNAM e fico sob a supervisão de Rui Mauro Marini, né? Quando eu fui para a UNAM, eu fui ainda muito animada com a agenda que tinha sido minha última agenda no Brasil, que era discutir a questão de atitudes políticas, do que a literatura estava chamando de trabalhadores marginais, de grupos marginais, e que eu estava trabalhando com a ideia marxiana de exército de reserva, né? Eu estava querendo, na verdade, revisitar, né, essa noção e fazer um certo acerto de contas entre o que foi a teoria da marginalidade central para a sociologia latino-americana e como a reflexão marxista vai atualizar, rever e pôr a dialogar categorias marxianas muito fortes, como a categoria de exército de reserva, né? E aí eu vou trabalhar com a ideia de que, diferentemente de um certo determinismo econômico, né, era impossível pensar a possibilidade de uma ação política de esquerda desses trabalhadores sem pensar não necessariamente a inscrição econômica deles, né? Claro que tendo em conta, mas sem pensar as correlações de força que se abrem, ou seja, o argumento é na relação entre ativa e reserva. A natureza, a intensidade, a organicidade dessa relação que estão dadas as condições de possibilidade da organização política dos trabalhadores da reserva, né? Então, longe das hipóteses do tipo, são migrantes, preservam uma cultura rural de origem, não têm condições de se organizar, ficarão atrás sempre, não tem sindicalização, a ação é individualizada. Eu estava querendo ir por um outro caminho, né? Daí eu escolho, quer dizer, eu fiz um trabalho de fundo com informação sociodemográfica sobre a dinâmica da reconfiguração do mercado de trabalho no Brasil e a formação desses setores de reserva, e escolhi um caso, em um momento de tempo. Outra vez volto para o passado, né? Aí eu volto para os anos, quer dizer, eu volto para Pernambuco, eu digo, se tem algum lugar onde essa relação de força se estabelece, ampliando as margens de convergência entre segmentos de ativa e reserva da classe trabalhadora, é o que se passa no Brasil no momento que antecede ao golpe. E se tem um lugar, se eu quero territorializar isso, eu vou olhar Pernambuco. Aí eu volto para olhar de 55 até 64, né, o que é o processo de crescente organização da classe trabalhadora ali, né, num mercado de trabalho onde você tinha uma elevada informalidade, e mesmo em setores de trabalho regular, como a estiva, e que eram importantes para a organização dos trabalhadores naquele momento, mesmo em setores desse tipo, você tinha relações extremamente precárias de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha um brotar de formas de organização política notável, né? Porteiro de edifício, empregada doméstica, era tudo. Então, eu vou trabalhar com jornais e entrevistas. Eu trabalho com jornais do partido, quer dizer, a Folha do Povo e a Hora,
de 55 até, quer dizer, desde pegando o Arraes na prefeitura, depois Arraes no governo do estado até o golpe, e, ao mesmo tempo, eu trabalho com o Jornal do Comércio, quer dizer, olhando as duas formas de ver o mesmo movimento, né? O Jornal do Partido era interessantíssimo. Hoje em dia eu olho para trás e dava várias teses, por exemplo, tinha uma coluna dedicada às mulheres. Era uma lástima. Uma lástima. Ensinava receita de bolo, como se comportar, sabe, no melhor estilo Caras, né? Só que era a Folha do Povo, né? Era a hora. E eram as esposas dos grandes militantes que escreviam, né? Bom, fecho o meu parêntese. Então, de novo, na minha formação, quer dizer, no meu trabalho, está a marca dessa formação mesclada, né? A tese tem uma parte quantitativa, que enquadra, e tem uma parte qualitativa, histórica, né? Onde o trabalho é basicamente documental, ou então de entrevistas com velhos dirigentes comunistas, tipo Paulo Cavalcante, que tinham escrito sobre esse período, no caso de Pernambuco, né? Eu defendo a tese na UNAM em 83, sob a orientação de Rui Mauro, né? Que era um encanto, né? Era um encanto, quer dizer, era um encanto em vários sentidos. Quer dizer, ele era uma pessoa intelectualmente muito sólida e muito densa e muito séria. Quer dizer, ele, Teotônio, Vânia, eram um trio que andava junto. O programa de doutorado da UNAM era totalmente diferente do programa de doutorado do colégio. O programa de doutorado do colégio era muito fortemente marcado pelo estilo da sociologia acadêmica americana, e nesse sentido muito parecido com o meu mestrado, muito. Meus professores no doutorado tinham sido alunos de meus professores no mestrado, quando estavam nos Estados Unidos, então eu tinha muita familiaridade, né? O programa da UNAM era muito interessante porque você escolhia, era muito ruim do ponto de vista de abrangência de formação, mas tinha uma outra embocadura pedagógica, didático-pedagógica. A ideia era de que você escolhe um enquadramento teórico no qual você quer se mover e você vai fundo nele. Então, você tinha seminários de formação teórica que tinha uma linha enorme em torno da herança weberiana, Luiz Aguilar, que era um weberiano mexicano magnífico, e tinha uma linha enorme e forte em torno da herança marxiana, né? Então, você vai ali e você faz os seminários do Capital, você faz os seminários de Economia e Sociedade, né? Ao tempo em que você vai fazendo as disciplinas dos seus seminários de investigação, né? Então, você tinha uma linha de seminários de formação teórico-metodológica e uma linha de seminários de investigação. Rui Mauro foi a pessoa que coordenava os seminários de investigação que eu fazia ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, eu terminei os meus seminários de formação teórico-metodológica, que no caso do colégio era basicamente, perdão, da UNAM, era basicamente o seminário de leitura do Capital. O que era bom, porque eu tinha feito o livro primeiro com Lauro, no mestrado, e eu consegui até o fim, mas era ruim, porque tinha todo um outro lado da reflexão marxista que se perdia. E nisso o colégio era muito bom, o colégio tinha um chileno magnífico, muito fortemente influenciado pelo marxismo italiano, Della Volpe, Dalprá, chamado Hugo Zemelman. Eu adorava Hugo. E eu fui embora do colégio, mas eu não fui. Então eu ficava o tempo todo no colégio. Eu tinha meu cubículo na biblioteca do colégio, que era muito melhor do que a UNAM, que era linda, mas era um mangue, né? Minha formação de inglês. Eu não era mais aluna, mas o colégio pagou. Então eu fiz o First Certificate como se eu fosse uma aluna do colégio. E eu seguia regularmente os seminários de Hugo, que era uma maravilha, né? Onde a gente afundava, quer dizer, o namoro dele ia entre o marxismo italiano, né? Os pós-gramscianos e Lukács, né?
Então era uma delícia. Éramos muito poucos, quer dizer, ele tinha muito poucos alunos da minha geração do colégio seguiam os seminários de Hugo, éramos uns 5, mais ou menos. Tinha uns alunos da UNAM que iam seguir os seminários de Hugo, a gente tinha aulas na cafeteria, né? E a gente só fazia ler. Então foi muito interessante, que foi um período em que, do ponto de vista teórico, essa minha formação, seja no pensamento marxiano clássico, Capital, mas seja no pensamento marxiano visto pelo outro lado. Então, por exemplo, a gente teve um semestre de discussão de análise de conjuntura com Hugo, em cima dos escritos de conjuntura de Marx. Então, era um outro Marx que a gente estava olhando, tá? E depois um semestre com os italianos, depois um semestre com Lukács. Então, era muito interessante, porque você ia mesclando, né, as formas de olhar o marxismo. Rui Mauro era uma pessoa muito aberta, do ponto de vista intelectual. Extremamente aberta. Extremamente aberta. Sempre foi uma pessoa muito acolhedora com relação ao meu tema, entusiasmado com relação aos resultados, e que dava toda a liberdade, né? Eu diria que ele era aberto, ele... É engraçado, não sei nem direito como dizer isso. Ele era aberto, você se sentia à vontade, mas ele era muito tímido e tenso. Muito tímido e tenso. Eu estava brincando no começo, ele passava a aula inteira fazendo assim com as chaves do carro, né? Com as chaves do carro. Tamanha atenção, né? Mas era uma figura absolutamente acessível, com quem você podia ir fundo na discussão das suas ideias, trazer textos. Ao lado disso, eu fiz outros seminários sobre América Latina, Brasil, com outros professores da UNAM, mas o esqueleto no meu seminário de investigação para a tese era dele. Com ele, na verdade, eu aprendi o que eu passei a fazer depois. Quer dizer, o seminário dele, na verdade, era o seminário com os orientandos dele. E nós estávamos ali apresentando avanços de trabalho e discutindo, né, avanços de trabalho, e, ao mesmo tempo, ele estava nos dando material teórico que ancorava os trabalhos de cada um de nós, né? Meu seminário de orientação aqui, desde que eu entrei na USP, ele era a imagem e semelhança do meu seminário de orientação na UNAM, com ele, né? A gente continuou ligado, ele ainda veio 2 vezes, eu estava na Bahia, de volta do doutorado, depois que eu defendi. Ele ainda veio umas 2 vezes, que eu articulei em vindas para a Bahia, em que ele teve, fez seminários, até um pouco antes da morte, né? Mas foi uma experiência muito interessante, muito rica. Quer dizer, essa era a vantagem do México nessa época. Ele era um mundo intelectual absolutamente plural e povoado por fugitivos, quer dizer, intelectuais foragidos, que o governo do México, à época, desde Echeverría, acolhia com muita generosidade, com muita generosidade. Uruguaios, argentinos, brasileiros, enfim, chilenos. À medida que as cartas iam caindo na América Latina, o México tinha portas abertas. Eu nunca me esqueço que, quando eu voltei para o Brasil, depois de findos os créditos e com um projeto já para me reintegrar e fazer trabalho de campo, eu tive que passar em Brasília, porque tudo era físico, levando um monte de papéis no CNPq, para dizer por que eu voltei, né? O que é que eu tinha feito, por que é que eu voltei. Nunca me esqueço que eu cheguei e o técnico do CNPq olhou para mim e disse assim: você sabe que você foi a primeira bolsa do CNPq para o México nesses últimos anos na área de ciências humanas. Aí eu fiz aquela cara assim de Madre Teresa de Calcutá, né? Disse assim, por quê? Aí ele me disse, bom, pela situação política do México, né? E pela dificuldade do governo brasileiro lidar com essa situação política. E a quantidade de opositores do governo brasileiro que tinham sido acolhidos no México. Daí nunca esqueço que ele olhou para mim e disse assim, mas eu acho que você só foi porque no comitê tinha uma pessoa
que tinha extrema relação com o México, que era o professor Roberto Cardoso de Oliveira. Eu digo: "Ah, Roberto tinha o projeto com Stavenhagen e eu estava indo para ficar com Stavenhagen e, na verdade, Roberto avaliza", né. E o Colégio do México, ao fim de contas, a diferença da UNAM, era a grande instituição de formação, até hoje é, da elite mexicana, né. Então, por mais e o colégio sempre foi aberto, intelectualmente, quer dizer, repressão a ideias é algo que jamais existiu, né. Mas esse compromisso com a formação ultrasseletiva de quadros de direção do governo, era que marcava o lugar do colégio. Então acho que isso atenuava muito fortemente, e do lado acadêmico, na verdade, o endosso de Roberto, quer dizer, é Stavenhagen que a vai receber. E ninguém discute a competência intelectual de Stavenhagen, né. Então, em termos de trajetória, eu acho que foi isso, quer dizer, eu ao voltar, eu cada vez mais vou estar trabalhando nesse domínio da sociologia do trabalho, né, e aí, voltando, eu me engajo num projeto institucional dentro da Federal da Bahia, que foi o projeto de constituição do Centro de Recursos Humanos, a partir de um antigo programa de recursos humanos, que é da época de Edgar Santos, né. E é um programa interessante, porque ele leva Zilá Abramo, de Perseu, esposa de Perseu, ele leva umas pessoas que também estavam fugidas da repressão em São Paulo, pra lá, né. E o antigo programa de recursos humanos, que era uma coisa de administradores, com outro perfil, vira um centro de pesquisas, ainda com o nome de estudo dos recursos humanos, mas com 3 portas de entrada: educação, população e emprego. Então tinha um grupo de demografia, tinha um grupo de educação e tinha um grupo de sociologia, tá. Quer dizer, eu entro nesse projeto coletivo de construção desse centro, onde eu trabalhei, onde eu criei a revista, onde eu dirigi o centro, enfim, onde eu passei muitos anos, né, além de dar aula no departamento de sociologia, com uma divisão meio esquizofrênica, né. O ensino é no departamento e a pesquisa é no CRH, né. Era essa forma meio esquizofrênica de organizar à época, enfim, uma equação intelectualmente interessante para quem estivesse chegando, né. Daí eu aprofundo meu trabalho na área de sociologia do trabalho. Primeiro, muito interessada, que era parte da agenda nossa do CRH, que era entender o que estava se passando com a Bahia naquele momento. Você tinha tido um brote importante de industrialização no Nordeste com o 3418, Sudene, blá-blá-blá, e depois você tem na Bahia o polo petroquímico, né. Quer dizer, é muito interessante você ver como, a velha Bahia, com uma classe operária tradicional, ela vai se reconfigurando e vai dando espaço para a emergência dessa classe operária moderna, nas indústrias de fluxo, com maior qualificação. Alguns dos caras que foram meus objetos de estudo tinham sido meus colegas do colégio de aplicação, que depois foram expulsos da universidade e tiveram que fazer uma carreira técnica e entram no polo, né. Mas, no fundo, para dizer, eram trabalhadores, né, mas que não tinham uma origem operária. Era uma classe média, na verdade é disso que se trata, né. Era uma classe média que galga uma escolarização técnica e entra nessa indústria moderna, sob as botas dos gestores paulistas, gaúchos, que vão dirigir as plantas, né. Então aí é muito interessante você ver essa tensão entre um grupo social que é criado com a ideia de que são técnicos e que vão conduzir uma indústria moderna e que entram na fábrica e são tratados como peões, né. Então a gente tem um livro, ah, no qual trabalhamos, Michel Agier, à época chegava como antropólogo e vai morar num espaço muito denso, eh, operário, que é o bairro da Liberdade, né. Michel mora lá e vai construir a etnografia sobre a vida cotidiana desses trabalhadores a partir do bairro. Antônio Sérgio, que trabalhava com o sindicato, né, e acompanha, nessa época o sindicato faz o que foi a maior greve latino-americana na área da petroquímica, que era uma coisa magnífica, um empreendimento de você conseguir parar um polo inteiro
Isso significa um conhecimento técnico notável e uma capacidade de regimentação concatenada, porque se você não sabe parar, aquela porcaria explode, né? É tão simples quanto isso, né? Então, a greve de 85 no Polo, ela era um grande objeto de estudos, né, para você entender como esse grupo de meninos de classe média, com alvos de mobilidade, que chegam numa indústria moderna, né, e que estão pilotando plantas, de repente descobrem que eles não pilotam coisa nenhuma, que o controle é duro, né, que as hierarquias são muito fortes, que as chances de mobilidade são muito pequenas, eles batiam com a cabeça nas carreiras, né, e em boa parte eram negros. Então é interessante porque a gente brincava com essas palavras-chave, né? Eles chegam como técnicos, são tratados como peões e vivem como negões, né? Aí a gente vai estudar o que é o ILE. Depois, muitos anos depois, Michel vai acabar escrevendo um livro sobre o ILE. A gente vai estudar o que é a construção do Sindiquímica a partir da velha e grande experiência dos petroleiros, que foi historicamente muito importante na Bahia, né? E, ao mesmo tempo, o que é que acontece no cotidiano do processo de trabalho nessas empresas, né? Então, isso foi um grande projeto do qual nasce depois um estudo sobre classes e raças, né? Quer dizer, fatalmente a gente vai chegar aí. Quer dizer, era impossível estar estudando no mercado de trabalho como eu e, e não dizer que o desemprego é negro na Bahia, né? O desemprego é negro. As transições ocupacionais e a expulsão do mercado de trabalho, ela atinge a população negra, essencialmente, né? Juntas, Luísa Bairros, Wanda Sabarreto e eu, nós tocávamos essa vertente, né? Me lembro que meu maior sucesso acadêmico, do que eu mais me orgulho, é mexendo os dados sobre taxas de atividade da população em Salvador e dos negros em Salvador, eu escrevi um texto provocativo que se chamava O Mito da Preguiça Baiana, onde tudo que eu queria mostrar era, primeiro, as taxas de atividade em Salvador eram tão altas quanto em São Paulo, e elas eram mais altas quando as pessoas no sul achavam que a gente estava de pernas para o ar, desfrutando o mar, no verão, né? Quer dizer, era no verão que as taxas de atividade eram mais altas, e eram mais altas pelo trabalho dos negros, né? Nunca me esqueço que eu fiz esse texto foi um sucesso tão grande que ele saiu no maior jornal local, uma reportagem sobre o texto. E eu entro no Banco do Brasil, naquela época a gente tirava dinheiro do banco, para tirar dinheiro, e o gerente diz: professora, lemos o seu texto. Ele se sentia muito feliz. Alguém tinha resgatado a ideia de que, enfim, ele não era um preguiçoso, ele trabalhava. Eu sempre brinco dizendo, não tive resultado acadêmico melhor do que esse, quando eu lembro a expressão dele, eu entrando na agência do Banco do Brasil, da universidade, e ele dizendo: professora, que texto, professora, realmente ninguém pode falar mais da gente depois disso. Eu digo: é claro que não. Bom, daí eu afundo meu envolvimento com a sociologia do trabalho, me movendo entre a discussão do mercado de trabalho e do processo de trabalho. Na verdade, eram esses dois pontos. Curioso, porque eu tinha entrado nessa brincadeira pelo lado da ação coletiva, dos sindicatos, né? E continuando no trabalho, fiz esse movimento em direção a pensar o mercado, heterogeneidades, gênero começa a entrar, né? Tem um texto que eu adoro, que se chamava O que é que a Baiana faz, né? Tinha o que é que a Baiana tem, ele era o que é que a Baiana faz. E foi um período muito profícuo do ponto de vista de olhar para um espaço muito interessante, porque você tinha muita mudança em curso, né? E era a formação de uma classe operária com uma militância política insuspeitada, porque não tinham uma origem operária, né? E com uma capacidade política de organização coletiva notável, né? Isso dialogava muito na contramão das reflexões sobre a aristocratização da classe trabalhadora brasileira, que fazia muito, muito furor nesse momento, né? Quer dizer, o que esperar do novo sindicalismo
no Sul, era um movimento em direção à aristocratização, não vão ser capazes de representar pela distância de vida material, de origem, enfim. Era uma forma de dialogar com isso, né? Isso é interessante, essa agenda se racializa, né? Esse financiamento da Ford vai ser muito importante para a gente começar a botar de pé esse processo sobre classes, raças e democracia, ele se chamava assim. Depois, daí, outras coisas institucionais surgem, um programa Cor da Bahia, que se torna muito importante para a formação de jovens cientistas sociais negros, e por volta do 93, eu venho a São Paulo. Eu já tinha tempo suficiente para fazer um pós-doc, e Vilmar Faria, que tinha sido meu professor no mestrado, Vilmar tinha sido aluno de Glaucio na Flaxo, foi para Harvard, fez o mestrado, quando estava terminando o mestrado, ele foi dar um curso de verão para a gente na UNB, que a gente não parava, a gente tinha primeiro semestre, segundo semestre e o verão, né? E aí eu fiz um curso de verão magnífico de teoria sociológica com o Vilmar, quando ele estava defendendo a tese de doutorado. Ficamos próximos nesse momento. Vilmar, nessa época, tinha assumido a presidência do SEBRAP e foi à Bahia por uma atividade, chamou para a gente jantar e me disse, sabe, eu tenho no SEBRAP uns meninos muito bons, mas, Nádia, eu não sei o que fazer com eles, porque eu não tenho nada a ver com trabalho. E eles gostam desse tema de trabalho. Eu não consigo, eles estão perto de mim na área de política pública, mas eu sinto que eles estão... E eles são ótimos. Os ótimos se chamavam Álvaro Comim, Adalberto Cardoso, e tinha mais os dois meninos maravilhosos também. Aí ele me disse, você não quer ir ficar um semestre? E aí você conduz um seminário. Eles vão ficar super felizes, porque é um seminário nessa área, né? Aí eu já tinha uma articulação, através de Judith Tendler, com o MIT, para ir ficar no SPORS, que é um programa especial de estudos urbanos em países em desenvolvimento. Eu trabalhava muito com o mercado urbano de trabalho. E eu tinha engatilhado isso com Judith, tinha pedido uma bolsa, CAPES Fulbright, para ir para os Estados Unidos, e acoplei a isso um semestre aqui. Daí eu venho para São Paulo, fico um semestre no SEBRAP. Quando eu chego um pouco depois de uma sai para Notre Dame, e aí eu conduzi um seminário do qual resultou aquele livro, o título foi Chico que botou, A Máquina e o Equilibrista, né? A Máquina e o Equilibrista foi um esforço de juntar todo mundo que tinha pesquisa bacana em curso, nesse momento em São Paulo, e a gente fazia um ciclo, acho que era quinzenal, no SEBRAP, as pessoas levavam textos saindo do forno, né? Na verdade, o grande enquadramento era automação, né? Transformação pela automação industrial e impacto sobre a organização do trabalho e ação coletiva. Aí a gente fez ao longo do semestre um ciclo. Ao mesmo tempo, eu estava fechando o livro Imagens e Identidades do Trabalho. Isso me dava um fôlego, não estava dando aula. Fechamos o livro, Michel Antônio Sérgio e eu, nesse semestre, e com o ciclo de seminários, os meninos, na verdade, acabaram organizando. Depois, Chico articulou com a Paz e Terra e saiu A Máquina e o Equilibrista, né? Que era resultado disso. Eu voltei dos Estados Unidos, depois de um ano lá, e voltei para a Bahia, e aí eu descobri que eu já tinha 25 anos de trabalho docente àquela altura e não tinha ainda havido a mudança de Fernando Henrique que reformou esse direito nosso. Daí eu aposentei, eu vim para a Bahia e depois Chico me disse, você não vai vir? Como ele dizia, querida, como você não vai vir? Você não vai se aposentar? Você não vai vir? Daí eu vim de volta, né? Só que quando eu ia vindo, Chico deixa o SEBRAP. Aí eu digo, bom, melou. Eu vim porque Chico tinha me chamado, Chico deixou o SEBRAP. Acho que eu tinha vindo para o lançamento da Máquina e o Equilibrista, qualquer coisa assim. Aí Janote me chama.
E me diz assim: "E aí, você não vai vir?" Era Gianotti que tinha assumido o SEBRAP, né. "Você não vai vir?" Eu digo: "Uai, eu acho que não, o Chico tinha me chamado, eu não o Chico não está mais aqui. Uai, nada a ver." Daí eu vim, né, e no SEBRAP armei, quer dizer, continuei, na verdade, o meu trabalho. A Dal já ti não, a Dal não tinha ido para o Rio de Janeiro, ou já tinha ido? Recém tinha ido para o Rio de Janeiro, acho que sim, não. E a gente arma a área de estudo do trabalho, na verdade, que foi um trabalho bem bonito que a gente fez no SEBRAP nessa época, né. Armamos a área de estudo do trabalho no SEBRAP, com vida institucional, e eu achava que eu não ia voltar a dar aula, né, eu não ia voltar a dar aula. Mas aí resolvi fazer o concurso da USP, né, fiz o concurso da USP e entrei no departamento de Sociologia, né. Entrei no departamento de Sociologia em 1999. Muito divertido, porque eu entrei em março de 99, porque a área de métodos estava absolutamente desfalcada. Tinham 2 professores, se eu não me engano, ou não, tinha um professor de métodos para todas as turmas naquele momento, tá. Era muito complicado, não sei, acho que Reginaldo tinha saído da área de métodos, eu acho que Silvinha não tinha entrado ainda, ou Silvinha entra nesse momento, para a área de métodos. E daí eu fiz o concurso num março, entrei na sala de aula imediatamente, sem ter contrato, sem nada, porque não tinha professor, a turma estava sem alunos. Eu entrei e meu contrato só foi sair em novembro. E eu dei aula de março a novembro sem contrato. Eu me lembro que Cedi um dia olhou para mim e disse: "Não é possível isso." Eu disse: "Não, tudo bem, eu tenho minha aposentadoria." Aí, "Não, não é possível, você está trabalhando, é muito trabalho." Aí ele arranjou um jeito lá, não me pergunte qual, de me pagar alguma coisa, né, e eu consegui, em novembro de 99, meu contrato é formalizado, né, com o departamento. Daí eu fico, como é o departamento, né, na área de métodos, mas também na área de teoria, né. Eu me lembro que eu comecei dando Sociologia 2, que era um curso sobre Durkheim, e era muito divertido, porque eu dizia: "Meu Deus, já acabou o século XIX e o início do século XX. A gente já está quase no fim do século XX", né. E o Durkheim que a gente lia, que os meninos liam, era um Durkheim, hã, onde faltava aquele que eu tinha gostado muito na graduação, né. Eh Então era o Durkheim das regras do método, era o Durkheim do suicídio, mas o Durkheim das formas elementares da vida religiosa, ele não tinha muito espaço, ele era coisa de antropólogo. Os durkheimianos que se seguem a Durkheim também são propriedade dos antropólogos, né, Moss e, ah, enfim, o grande grupo da sociologia econômica de inspiração durkheimiana. E depois disso, mais nada. Aí eu dizia: "Não, mas e onde é que fica a conexão entre Durkheim e o estrutural funcionalismo?" Quer dizer, o Durkheim é central para você entender como se erige um pensamento funcionalista que se torna hegemônico na sociologia. E até para você pensar, você não entende Germani sem você entender o funcionalismo e se você não entender o funcionalismo durkheimiano. Daí, bom, o curso de Durkheim acabava com Gino Germani, né, e discutindo sociologia da modernização. Eu digo: "Bom, quer dizer, esse é um pensamento que se atualiza, né, e os meninos estão no século XX, não estão no século XIX." Foi muito legal, eu gostei muito, dei durante 2 anos essa disciplina, e e e depois passei a trabalhar muito fortemente com os cursos de Sociologia do Trabalho e Sociologia Econômica, né. E aí foi muito bacana, porque eu acho que foi alguém escreveu sobre isso, eu acho que foi André, e se eu não me engano foi num artigo que nós 2 fizemos juntos. Nós fomos a primeira universidade a introduzir um curso de Sociologia Econômica na graduação de Ciências Sociais no Brasil, né. Eh, e era muito legal o curso, era muito interessante, e colou, né. Com o passar do tempo tinha turmas enormes, eu me lembro que minhas últimas turmas a gente tinha aula naquele
naquela sala cento e qualquer coisa, 114, sei lá o que, que é imensa, né? E ficava cheia, né? Então foi uma agenda no departamento que foi passando, quer dizer, eu me mantive em métodos durante um longo tempo, 10 anos, sei lá o quê, né? E aliando ou a sociologia, a teoria sociológica ou sociologias especiais, basicamente trabalho e sociologia econômica, né? Por isso também fiz umas coisas interessantes no departamento que eu gostei na área de ensino, de graduação, que foi lidar com o público externo, né? Quando eu comecei a trabalhar com cuidado e trabalho de cuidado, eh, sei lá, quis uma injunção da vida qualquer, que caísse no meu colo a turma do que a gente chama fofitos, né? Fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. E vou eu dar aula para os meus fofitos e eu olho para o programa, era do Durkheim, Weber e Marx. Eu digo: "Não, ninguém merece, ninguém merece. Os meninos estão querendo outra coisa, eles não estão sociólogos, eles não estão querendo fazer sociologia", né. E aí foi muito bacana, porque eu revirei o curso para uma sociologia do corpo, né. Quer dizer, claro que a gente vinha, com um certo arcabouço da sociologia, clássica, mas não velha, né. E focalizávamos na questão do corpo, corporeidade e cuidado. Então foi muito bacana, porque eu estava começando num campo e experimentando com eles, né. E foi uma conversa muito legal. Eu me lembro que eles viraram a cabeça, depois eles fizeram reforma de currículo, aí já iam me chamar para trabalhar na reforma do currículo deles lá de TO, de físio. Foi uma experiência bem legal. Acho que isso é uma coisa bacana também do departamento, que na UNB eu tive, porque eu comecei com uma disciplina que era para todo mundo, mas é diferente quando você tem um grupo que tem expectativas com respeito à sociologia, que não são aquelas que balizaram a sua formação como sociólogo. E o que que você faz? A sociologia aplicada, útil a, né? Eu acho que isso é, em geral, a gente não valoriza muito isso, a gente acha o fim da picada, vai dar aula para aluno de fora. Eu achava o máximo, eu acho que eu dei aula para eles uns 2 ou 3 anos, e foi uma experiência bem bacana, né. Do lado do departamento também, cedo eu me engajei na pós, né. Eu já tinha experiência de ensino na pós-graduação, na Bahia, tinha dado aulas fora do Brasil, então rapidamente me engajei na pós, sempre, na área de sociologia do trabalho e sociologia econômica, né. E mais recentemente nessa fronteira entre trabalho, gênero e cuidado, tá. E no departamento também fazendo uma coisa que sempre me pareceu que era imprescindível, e que aqui era muito bom, a abertura para o mundo de fora, né. Eu me lembro que uma das coisas que mais me encantou na USP, nem sei se ainda é assim, hein, isso é provocação para os sobreviventes, mas com certeza no tempo que eu entrei, as pessoas se consagravam do lado de fora da universidade, né. Você tinha um trabalho intelectual aqui, você formava alunos, mas a consagração era do lado de fora. Vai. Reginaldo era um cara ultra reconhecido, por quê? Pelo trabalho incrível que ele fez no Datafolha. Flávio era um cara, e você pode ir citando os nomes, Miceli, Eva, né, todos os nossos, né. A consagração se jogava lá fora, você tinha que ser capaz de ganhar no jogo do lado de fora. O que fazia com que você tivesse muita convergência aqui, porque como você não estava disputando o grosso do reconhecimento dentro de casa, né, dentro de casa era a alavanca para você ser reconhecido do lado de fora. Eu lhe digo que eu achava isso o máximo, porque eu tinha vindo de 2 experiências muito diferentes, mas muito difíceis, porque na UNB você só tinha estrela na minha época. Quer dizer, quando o departamento se refaz, ele se refaz em cima do nome de estrelas, e estrela com estrela, bicho, né, às vezes dá umas tensões, complicadas, né. Na Bahia, o mundo intelectual tinha se tornado muito restrito, quer dizer, aquela coisa efervescente do período de Edgar, do fim dos anos 50, anos 60, o golpe se encarregou, de certa medida, de sepultar. Quer dizer, a repressão fez isso voltar atrás de uma maneira significativa. Muita gente foi embora. Quer dizer, boa parte da intelectualidade que fez aquele mundo vibrante sai, vem para cá, né? Foge, vem para o sul, sai do país. Então você teve um minguar,
da vida intelectual. Por outro lado, a sociologia, quando eu cheguei, ela era muito fortemente marcada pelo direito, Machado Neto, né. Então, era a sociologia do direito e eram os autores que pensavam a sociologia do ponto de vista do direito que davam o tom. Então, você tinha uma mulher como Maria Brandão, filha de Tales de Azevedo, que estava na educação, porque o espaço era pequeno, entende? Eh, aí sim, era uma tensão intrainstitucional, porque o reconhecimento se jogava ali, porque do lado de fora o mundo tinha se empobrecido, entende? Então eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu adorava esse fato de que você estava feliz aqui, livre, você não precisava cutucar o colega, chutar o joelho do colega ao lado, entende? Porque era na rua que a coisa se resolvia. E na rua os contendores eram outros, entende? Quer dizer, você tinha que se afirmar, inclusive internacionalmente, né? Isso eu gostava muito daqui. Me fez muito bem ao chegar aqui, eu me senti realmente muito bem, né? Eh, por outro lado, eu confesso que uma certa formalidade paulista também me atraía, me atraía. Eu tinha deixado o mundo da Bahia muito jovem, com 17 anos, e de certa maneira eu tinha sido ressocializada, foram 8 anos vivendo em Brasília, depois eu voltei, mas saí e fui para o México. O México é muito formal, né. Então, uma certa formalidade eu gostava, né. Não é hierarquia, não é diferença, sabe, mas mesmo no trato entre iguais, alguma formalidade é interessante. E isso tinha aqui, muito, muito. Então isso foi bom, a chegada no departamento foi bom, a experiência na pós foi muito boa, quer dizer, aí eu ajudei, tenho certeza que ajudei a formar uma área de sociologia econômica, a titular as primeiras pessoas que se tornaram muito importantes no que é a sociologia econômica no Brasil hoje, a fazer elos com autores e instituições internacionais nesse campo. Eu acho que esse papel, de certa maneira, eu pude cumprir, né. O que acabou fazendo com que eu fosse alguém da sociologia econômica e do trabalho, né. E passar a sociologia econômica na frente da sociologia do trabalho é significativo, né, é sugestivo. Quer dizer, eu cheguei como alguém que era da sociologia do trabalho e fiz esse movimento. Quer dizer, como esse movimento se torna importante para mim, eu não tenho nenhuma dúvida que, a minha a minha primeira passagem por Princeton e os meus primeiros contatos com Viviana Zelizer foram talvez os deflagradores disso. Quer dizer, era uma problemática que estava ali. Quer dizer, todo o estudo meu do trabalho, ele estava o tempo inteiro dialogando com a dinâmica é impossível você estudar o mercado de trabalho sem isso, né. Era impossível você pensar a reespacialização da indústria brasileira, no caso da petroquímica, sem você estar pensando, quer dizer, com os cânones de uma sociologia econômica que não era explícita, que não estava assumida. Ela estava como que embutida, né, no seu fazer da sociologia do trabalho, né. Então o que foi muito interessante desse período, isso é o que início dos anos 2000, né, foi dar nome aos bois, né. Não é boi, é vaca, né, é a sociologia econômica, né, dar nome à senhora, ou seja, tem uma senhora que está ali embutida, e eu posso botar ela para frente e fazer dela um objeto, e pensar o trabalho aí dentro, aí isso me encantava, né. Quer dizer, se eu pensar o mercado de trabalho do ponto de vista da sociologia econômica, aí eu comecei a dar tratos à bola. Aí eu já comecei a trabalhar com os intermediadores, com as formas de representação do desemprego, a experiência do desemprego. Então você já vai trabalhando com a ideia da construção social da vida econômica, o trabalho sendo uma parte essencial dela, mas não exclusiva, né, eh, e a sensação que eu tinha era que isso se alargava, entende? Então esse foi um período muito bacana, e no departamento, sobretudo na pós, ele deu lugar a intercâmbios internacionais muito frutíferos, especialmente, com o pessoal da França, em termos dos estudos comparativos sobre desemprego, Didier Demasière, Kurumi Sugita, Helena Hirata, né, mas também uma conversa intelectual sempre muito próxima, eh
com Zelizer, né? Quer dizer, a forma de pensar a sociologia econômica, ah, que traz a marca de Viviana, para mim, foi uma inspiração muito rápida. Eu me lembro que eu cheguei em Princeton a primeira vez quando ela tinha recém-lançado o Purchase of Intimacy. Não, The Social Meaning of Money. Foi o The Social Meaning of Money. Né? E aí eu fiquei encantada. E aí depois eu voltei, passei um ano, dei aula, blá, blá, blá. A gente fez uma relação mais estreita e isso passou a informar muito do meu trabalho depois sobre gênero, cuidado. Então é um trabalho que dialoga muito com certas entradas do pensamento dela, menos pela coisa do dinheiro e mais pela coisa da intimidade, das relações de trabalho na intimidade e da vida econômica tecida na intimidade, né? Isso eu gosto, quer dizer, isso foi uma agenda que eu acho que de certa maneira, foi uma maneira que eu pude contribuir com o departamento, especialmente com a pós, com a formação de alunos, né? Com os convênios internacionais. Eu diria isso, quer dizer, acho que chegamos ao presente. A passagem para os cuidados é engraçada, viu? Eu me lembro que nós tínhamos terminado e entregue à Presse de Sciences Po o livro sobre desemprego. Eu já tinha feito 2 livros, Desemprego, uma construção social, e depois um livro que se chamava A Procura de Trabalho, né? Em português, e tinham trabalhos meus e dos colegas dessa articulação de pesquisa. Ao mesmo tempo, antes, aí não é USP, mas é SEBRAP, uma forte rede de pesquisas, nós constituímos, aí basicamente Adalberto no IUPERJ, e nesse momento que Adalberto sai, vai para o IUPERJ, Adalberto ainda era SEBRAP, no começo vai para o IUPERJ, Álvaro, eu própria, Valéria Perro, do Rio de Janeiro, para as análises longitudinais sobre o mercado de trabalho, quer dizer, os estudos de transição no mercado de trabalho. Quer dizer, a ideia é que você está falando de um mercado onde não é só que a regra da relação salarial duradoura está sendo dissolvida, porque a rigor ela nunca se generalizou, mas você tem uma situação de transições intensas entre situações ocupacionais que a crise dos anos 2000 e a reestruturação, né, produtiva, mas num sentido mais amplo do que isso, agudizam, tá? Então, entender o que são esses percursos que não são nem tipificáveis, quer dizer, eu não consigo encontrar padrão. O cara entra, trabalha 2 meses, o cara tem um bico, o cara pinta aquilo, faz outra coisa acolá. Eu me lembro que eu fiz um survey com Datafolha, onde a gente queria, num certo período de tempo, mapear as experiências ocupacionais de qualquer tipo, sobre qualquer tipo de relação de trabalho. Era infernal. A gente pediu o cara para dizer as 3 mais importantes. As 3 mais importantes podiam recobrir uma semana. Entende? Era realmente desafiador, analiticamente, e pensar isso longitudinalmente. Quer dizer, o que são as trajetórias dos indivíduos no mercado de trabalho, porque essas trajetórias marcam as identidades. Esse era o ponto que nos interessava, quer dizer, a representação do indivíduo sobre o lugar dele, ela está muito fortemente ligada a essas trajetórias. E aí, nesse período, a gente faz um intenso trabalho em colaboração com o pessoal da Inglaterra, né? Do Warwick e Bristol, que tinham desenvolvido metodologias quantitativas de análise longitudinal, às quais a gente associa análise qualitativa, né? De discursos sobre a experiência vivida, né? Isso se propaga nessa comparação Brasil-França-Japão, né? Com o pessoal da França, né? E é interessante, quer dizer, onde é que o cuidado aparece nisso? Primeiro, quando a gente concebeu essa pesquisa, eu nunca me esqueço que a gente, essa pesquisa sobre experiência do desemprego, a gente tinha grupos-alvo. E esses grupos-alvo no estudo, eles eram caracterizados por serem como que a figuração de personagens tipo. Vai.
o homem que tem uma longa trajetória na indústria, que passa por um processo de restauração e ele é cuspido para fora. O jovem que termina a escolaridade e quer entrar no mercado de trabalho, né? O indivíduo que tem 50 anos e vai perdendo a competitividade, tem uma longa carreira e vai perdendo a competitividade. Nós enquadramos alguns tipos. No início, o enquadramento era totalmente francês, né? E a gente foi pondo um pouco de cor brasileira nisso, né? Mas nós analisávamos dados da PED, né, sobre a dinâmica desses grupos-alvo. Na França, eles tinham uma pesquisa similar que permitia fazer a mesma coisa. E depois íamos a campo, selecionávamos indivíduos em cada um desses grupos, íamos a campo para entrevistas e voltávamos um ano, ano e meio depois, né? Eu me lembro que eu incluí um grupo de mulheres. Eu digo, por que os operários têm que ser homens somente? Né? Então, no caso brasileiro, a gente tinha homens que tiveram uma trajetória no trabalho fabril e que perdem o emprego. Chefias médias, que também tinham uma trajetória e que as empresas encolhem, reduzem níveis hierárquicos, expulsam o pessoal administrativo e eles ficam pendurados na brocha. Que eram homens no início. Eu digo, não, tem que ter mulheres. Tá? Ao colocar as mulheres, é genial, porque quando você coloca as mulheres, você faz isso com o espectro do seu interesse. Tá? Por exemplo, a experiência do trabalho era magnífica, mas porque era a experiência da vida pública. Eu vou trabalhar e eu faço amigas. E qual é o problema do desemprego? A minha vida social acabou, é o insulamento na família, no domicílio, é cuidar do filho, da cozinha, do marido, tá? Nunca esqueço, eu tinha um caso de um cara que foi chefia média numa empresa, eu acho que de tecnologia, não me lembro mais. A empresa encolhe, ele sai, o chefe dele sai. A mulher dele, ele disse: não, você não vai trabalhar, porque não precisa. Eu trabalho, tenho uma boa posição. Então você cuida das crianças. Quando as crianças estiverem crescidas, você vai para o trabalho. Tudo bem. As crianças cresceram, ela foi para o trabalho, ele arranjou um emprego para ela na empresa. Ela entra na empresa no momento em que a empresa encolhe e ele é posto para fora. A entrevista com ele é fantástica, porque ele não fala que ele era um desempregado. Ele flexionava o verbo assim: eu me desempreguei. Eu me desempreguei. A primeira vez que ele me disse eu me desempreguei, minha antena acendeu. Ele me disse: depois que eu me desempreguei, eu fiquei, acho que 1 ou 2 semanas em casa, tomando conta da casa. E minha esposa, que tinha sido recém-contratada, porque eu tinha intermediado a contratação, porque os meninos já estavam maiores, ela ia para o trabalho. Aí ele olhava para mim e dizia: agora a senhora imagine o que era eu ficar em casa e ver o carro da empresa passar e levar a minha esposa todo dia e voltar. Depois de 2 semanas eu virei para ela e disse: você vai se demitir. Aí meu olho arregalou: você vai se demitir, eu não aguento. E ela pediu demissão e os 2 ficaram desempregados, porque ele não suportava o ônus do trabalho doméstico, de cuidado, a gente não falava essa palavra, né? E não suportava essa paradoxal reversão dos papéis de gênero. Ela ia para a rua trabalhar, ele ficava dentro de casa cuidando das crianças, né? E da casa. Né? Ou seja, a questão do cuidado, ela estava aparecendo. Quer dizer, quando você bota a mulher e você bota essa diferença, ela aparece, entende? Mas ela não estava nomeada, entende? Quer dizer, é mais ou menos um tempo em que essa literatura está crescendo internacionalmente e ela está crescendo especialmente no mundo anglófono, desde os 90, tá? Tronto escreve o célebre texto com Fischer em 93, tá? Não ecoa para nada no mundo francês, por exemplo, tá? Ah, ela cresce muito com o viés da discussão do cuidado como ética, né? Então, essa dimensão ética do cuidado. E
Um pouco depois é que o cuidado como trabalho vai aparecendo, tá. Quer dizer, na verdade, não é uma ética que preside certas relações, tá, ou a propensão a cuidar, no caso das mulheres, né, clássico estudo de Gilligan, mas, aquele é um trabalho, aquele é um trabalho, e é um trabalho desigual, de alocação desigual, e com cargas onerosas. Então a literatura anglófona está fazendo esse movimento, que é um movimento que anda um pouco que para e passo com a economia feminista, né, quer dizer, a economia feminista vai ficando sólida, né, com muita ênfase no trabalho doméstico não remunerado, né, e é o tempo em que a literatura do cuidado está descobrindo a ideia de que o cuidado é trabalho, antes de tudo, ou seja, não dá para ignorar, né. Não é só uma dimensão ética, não é só uma dimensão política, mas ele é trabalho. Isso ecoa tardiamente entre nós, quer dizer, isso vai ecoar entre nós aí pelos meados dos anos 2000 já, entende? Meados dos anos 2000, tá. E eu me lembro que nós tínhamos terminado o estudo sobre desemprego, entregue o livro para o editor da Presse de Sciences Po e fomos tomar um café, num café da esquina em Paris, perto da Maison Suger. Didier, Curumi, Helena e eu, estamos os 4 sentados, e aí, que você pensa fazer agora? Hã? Pô, a gente tinha levado anos trabalhando juntos. Para esse livro, a gente revirou as entrevistas e refizemos tudo, tudo que a gente tinha escrito antes foi refeito para produzir esse livro. Foi um esforço e você acaba de dizer: "E agora? Qual é o dia seguinte?". Aí nunca me esqueço, Helena disse assim: "Ah, não, eu acho que eu vou", Curumim disse: "Eu acho que eu vou estudar idosos. Eu estou interessada em estudar idosos". "É, idosos, interessante, idosos". Aí começamos a conversar sobre isso e, fizemos um primeiro texto juntas, acabamos por fazer um primeiro texto juntas, um pouco ecoando essa tematização, tá. A ideia era de que esse é um campo que no Brasil estava muito fortemente apropriado pela área médica. Era a discussão do envelhecimento, da longevidade, do cuidado dos idosos, estava muito circunscrito a esse campo, né. E uma sociologia do trabalho do cuidado, na verdade, ela era ausente, embora isso é bacana, embora você tivesse uma sociologia do trabalho doméstico não remunerado, muito forte, desde sempre, Eliette, todo mundo, não, a geração de Eve, Eliette, quer dizer, a geração dos anos 50 tinha feito isso, depois a geração dos estudos de família e gênero na Unbox, que estão Beth Bilac, Beth Silva, também vai você tinha uma outra vertente que tratava do emprego doméstico, de novo Eliette está nisso, muita gente está nisso, mas eram como se fossem caminhos com, corredores de vidro, né, que andavam em separado. O que é muito interessante dessa segunda metade dos anos 2000, início dos 2010, é que esse enlace do cuidado vai juntando. Vai juntando o trabalho não remunerado das mulheres, com o trabalho remunerado das empregadas domésticas, com a comodificação crescente do trabalho de cuidado, e aí já começam os pleitos políticos das feministas. A externalização do cuidado, o direito ao cuidado, o autocuidado, e aí explode, né? Aí explode, né? Eu acho que nós fizemos o primeiro texto no fim dos anos, antes de 2010, nós fizemos o primeiro seminário, que se chamava Trabalho, Cuidado e Políticas Públicas, se eu não me engano foi isso, com francesas, americanas e brasileiras, aqui na USP. A USP sai disparado na frente disso. Quer dizer, é a USP que galvaniza isso. Esse enlace vai ser a partir daqui. Você tem um monte de gente bacana trabalhando fora daqui, né? Mas enlaçar, eu acho que nós tivemos um papel importante aqui. A gente faz um primeiro seminário, acho que em 2010, sai um livro que arrebenta Cuidado e Cuidadoras, né? É ultra citado, esgotadíssimo. A Atlas faz um trabalho maravilhoso de difusão no começo e depois olha para a gente e diz assim: não temos o maior interesse nesse tema. O livro está esgotado, não tem exemplares, a gente também não vai reeditar, não temos o menor interesse.
E a partir daí eu meio que uma bola de neve, né, uma bola de neve, né.